Vários clubes brasileiros se manifestam agora nas redes sociais, homenageando o jogador Juan Izquierdo do Nacional do Uruguai, que morreu ontem à noite no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de ter tido uma arritmia cardíaca durante o jogo contra o São Paulo pela Libertadores da América e ficou internado por quase uma semana nesse hospital da capital paulista. O São Paulo, e a gente imagina o impacto, né, nos jogadores do São Paulo que estiveram em campo com o esquerdo e presenciaram aquela cena preocupante, triste demais. O São Paulo prestou condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio e afirmou que é um dia triste para o futebol. O Corinthians também se solidarizou com a família e escreveu: "Descanse em paz, Juan". Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a morte do zagueiro. Também nessa manifestação oficial, o jogador Neymar fez uma homenagem nas redes sociais e disse o seguinte, em espanhol: "Muita força à família e aos amigos". É uma notícia, meus amigos, que abriu aqui hoje o jornal Gente e a gente fecha esse bloco aqui também falando do esquerdo. Primeiro prestando a nossa solidariedade, Pedro, Sônia, Cláudio, a família do jogador, ele com um bebezinho recém-nascido em casa, tem um outro filho de 2 anos e pouco, 27 anos de idade, uma carreira inteira pela frente. Havia tido a arritmia cardíaca diagnosticada aos 17 anos. E depois isso nunca mais se manifestou até esse episódio triste no estádio do Morumbi na semana passada. E choca a todos nós, não é, meus amigos, o fato de que um jogador, um atleta de alto rendimento, que tem controle das condições de saúde, se cuida, pratica todo tipo de exercício físico, faz exames médicos de uma forma rotineira, fato que nem todos nós conseguimos seguir, ou por desorganização, ou por falta de acesso a serviços médicos. A gente tem que lembrar que a gente mora num país em que 80% da população é atendida pelo SUS, que muitas vezes não consegue prestar esse tipo de assistência preventiva. Então, choca demais, dá muita tristeza e preocupa também. É por isso, né, Pedro, que hoje nós ouvimos aqui um cardiologista para esclarecer a nossa audiência sobre o que é essa doença, a arritmia, que muitas vezes é silenciosa e que, quando se manifesta já de uma forma muito grave. E ele nos trouxe, Thaís, dados que mostram, né, que 5 atletas morrem por ano nos Estados Unidos por conta dessa questão. Há uma subnotificação. Também falou que e se tem alguma notícia boa nessa história toda, é que vem reduzindo o número de questões mais graves a partir dessa doença, justamente pela tecnologia, pelo grau de monitoramento que nós temos hoje e as condições que são colocadas para os atletas. O que é preciso é um acompanhamento. O clube precisa investir nisso, o atleta, o seu empresário, os preparadores físicos, a área da saúde precisa fazer um acompanhamento para identificar e, caso seja identificada alguma arritmia, nós temos condições de fazer o controle e dar mais segurança para esses atletas para evitar imagens chocantes como a do jogador uruguaio que simplesmente desabou no gramado, começou a passar mal, foi levado para o hospital e não conseguiu se recuperar dessa. E é verdade, Pedro, você lembrou muito bem a história do jogador Serginho, né, na questão foi a polêmica do desfibrilador, né? Hoje em dia não tem mais isso. Os estádios foram equipados com tudo para intercorrências, como em tese era uma intercorrência simples, né, um desmaio, né? Ninguém sabia que era uma arritmia, que era uma gravidade. Como é que você vai imaginar que um jovem de 27 anos, atleta, ele tinha sido diagnosticado com 17, mas a arritmia, como ele é um descompasso do coração, ela pode ela mesma se curar sozinha. Eu acredito que agora os protocolos dos clubes, eles sejam completamente modificados por conta desse episódio triste. Não foi um caso nem de negligência, nem de imperícia, muito pelo contrário, a gente vê o desespero dos jogadores e das pessoas em campo a hora que ele desmaiou. Agora, o que nunca ninguém iria imaginar, justamente que ele estava com uma arritmia e que foi algo absolutamente grave num menino de 27 anos. Fica aí nossa solidariedade à família, filhinha de 2 anos e meio, ao bebezinho que ele infelizmente não vai poder criar. A emoção do Jorginho foi, eu acho que a emoção que
contagiou todo mundo. O Jorginho que conhecia ele, eu não conhecia o Esquerdo, mas era admiradora do trabalho dele. Fica aí um legado de um jovem que jogou e que foi até o fim da linha. E nós vemos, né, meus amigos, por todo o Brasil, muita gente praticando exercício físico, atividade, e é excelente que seja assim, não é? Parques lotados, lotados, olha, no país inteiro, provas, competições de corrida que juntam 10, 20, 30 mil pessoas. É muita gente. E é bom que seja assim, mas aí que fica também aqui o nosso alerta, né? Se você pratica algum tipo de atividade física, não negligencie os sinais que o corpo dá. Às vezes a gente fala, mas eu tô bem, eu sou novo, tá tudo certo, eu vi isso aqui já faz uns anos, estava tudo bem. E não, a gente tem que entender e respeitar demais os sinais que o corpo nos dá, porque esse fato triste que aconteceu agora com o jogador esquerdo nos lembra que nós todos somos muito vulneráveis e que a gente tem que cuidar de nós mesmos acima de tudo.